Continuação da história, filhas. Aí eu ignorei ele e continuei descendo. Mas eu tenho certeza que ele só veio atrás porque eu falei isso em relação à minha mãe. Que eu tava mal e eu realmente, gente, eu passei a semana inteira. Teve um dia que, antes da semana do Natal, né? Na semana do Natal, a gente tava fazendo um monte de entrega. Eu tava fazendo um monte de entrega, o João fazendo os negócios da adega, enfim. E aí, teve uma hora que eu tava moscando assim, aí ele perguntou: o que foi, vida, que você tá meio avoada? Aí eu peguei e falei assim: é porque tá chegando o Natal, né? Aí ele: e o que que tem? Você não tá ansiosa pro Natal? Aí eu falei: é o segundo Natal que eu vou passar sem o meu pai e a minha mãe. Porque o outro ainda eu tinha pelo menos um dos dois, né? Mas era o primeiro Natal que eu ia passar sem os dois. Aí eu falei: é. Aí ele ainda falou: mas você tem eu. Você tem eu, você tem a Carla, a gente vai lá na sua tia, a gente vai na casa da minha mãe. Aí ele ainda falou: se você quiser chamar, você pode chamar a sua irmã. Eu falei: não, a minha irmã vai passar lá na sogra dela e tal, já falei com ela. Então ele sabia que eu ficava meio mal. E eu realmente fiquei muito magoada com ele, que ele não fez questão nenhuma de mim, ele foi pra adega, só pensou no bolso dele, entendeu? Eu sei que é um trabalho dele, mas ele não pensou em nenhum momento o tanto que eu poderia ter ficado mal. Graças a Deus eu não fiquei mal. Eu fui pra casa da minha irmã, mas foi uma falta de consideração, porque ele não me mandou uma mensagem falando: e aí, amor, você vai vir, vai ficar aqui comigo? Tipo, sabendo que era dia 25, sabe? E pra mim não faz sentido nenhum. Ai, qual que era a diferença dele passar a almoçar na mãe dele e passar a almoçar na minha irmã? Se ele eu não poderia nem almoçar, só dele ir lá comigo na minha irmã e dar um oi, sabe? Feliz Natal e tal. Ó, vou trabalhar, mas vim deixar você aqui. Ele não fez questão nem disso. Tipo assim, de ir lá na minha irmã e cumprimentar eles, enfim, e depois ir embora, sabe? Ele falou: não, não dá, não dá, não dá. Eu fiquei extremamente chateada com ele. E aí eu desci o morro. Ele desceu atrás de mim, eu desci quieta, ele desceu quieto também. Ele também tava muito bravo comigo, tanto que ele tinha me tratado mal, né? Falando na grosseria comigo. Aí, quando a gente chegou em casa, eu abri a porta e tal, ele entrou, não falou nada, foi pegar tudo dele, foi lá pra lavanderia. E aí, ele pegou, veio no quarto e falou assim: cadê a Pandora? Aí eu falei: tá na minha irmã. Aí ele: por que você deixou ela lá? Eu falei: porque eu vou ir lá amanhã e eu pego ela. Aí ele: ah, entendi. Aí ele não falou nada. Aí ele atendeu o telefone, alguém ligou pra ele. Aí eram os moleques da adega de baixo. Aí ele falou: ah, pode subir pra adega de cima, já fecha aí já e pá. O movimento aí tá bom? Aí eu não sei o que responderam. Aí ele: ah, então fecha aí e vai pra adega lá de cima. O André tá lá e pá. Aí ele falou, os moleques que tava lá na adega de cima, falou que tava tendo baile. Eu acho que ele tava falando com o Diego, né, que tava trabalhando na adega de baixo. Os moleques tava ajudando ele. Aí ele desligou o telefone e foi tomar um banho. Foi cagar e tomar banho, porque eu ouvi. Aí ele demorou. Aí já era tipo umas, sei lá, 2 e pouco da manhã, quase 3 horas da manhã. Ele demorou no banheiro. Aí eu ouvi que ele tava, tipo, sabe quando a pessoa fica vendo um meme de... Então, ele tava vendo isso e dando risada e tal. Então eu vi que ele tava bem bravo assim comigo, porque ele tava me ignorando, sabe? Não tava falando comigo e eu também não tava falando com ele. Só que eu sou muito sensível, né? E aí eu fiquei pensando nas coisas e comecei a chorar. Eu comecei a chorar lembrando da minha mãe, comecei a chorar lembrando do meu pai também. Me machuca muito, né, o fato do meu pai não fazer mais questão, né? Eu era muito apegada nele, independente do que aconteceu. Ele não fazia mais questão, não me mandava mais mensagem, não me ligava, enfim. Nem pra desejar um Feliz Natal. E aí me fazia muito mal isso. E aí eu lembrei da minha mãe. Comecei a ficar super triste por causa disso, porque eu falei: se minha mãe estivesse aqui, talvez eu não passaria por isso, sabe? Todas as vezes que eu me sentia sozinha, eu pensava, mesmo que minha mãe não estivesse com meu pai, eu tenho certeza que eu não ia me sentir só. Porque nem que passasse eu e ela o Natal, eu ia ter ela, pelo menos. E aí eu comecei a chorar, lembrando de
Todas as vezes que eu passei o Natal com ela, com a minha irmã. E aí eu fiquei lá, deitada, chorando, quando ele saiu do quarto. Eu tenho uma foto minha e da minha mãe no meu celular. E aí, quando ele saiu do quarto, eu acho que ele viu, né, que eu tava vendo a foto da minha mãe. Que eu tava virada com a cara pra parede, assim, e com o celular na mão e chorando. E aí, quando ele saiu do banheiro, ele viu que eu tava chorando. E aí, ele veio, colocou a mão nas minhas costas e começou a fazer assim. E aí, ele, para de chorar, vida. Não quero ficar brigando com você, me desculpa. E aí, eu tava chorando muito, muito, muito. Mas não era porque eu tinha brigado com ele. Era por causa da minha mãe, né? E também ia começar a chegar perto da data que ela tinha falecido. E eu não tava preparada. Então eu já tava mal, sabe? Sentindo tudo. E ter passado o Natal longe dela, sabe? Por mais que não foi um Natal chato. Eu fui lá na casa da família dela, enfim. Mas foi bem difícil pra mim. E aí ele começou a falar, não chora, vida, para de chorar, não quero ficar brigando com você. E aí eu chorava cada vez mais, mais e mais. Aí ele veio e me abraçou. Ele ainda, sabe quando a pessoa sai do banheiro e não se seca direito? Ele tava todo molhado ainda. E aí ele começou a falar, para, vida, não chora, não chora, eu tô aqui com você. Aí eu acho que nessa hora ele viu a foto, né? Aí ele entendeu que era por causa da minha mãe. Aí ele falou, desculpa, não queria ter sido grosso com você. Eu também não queria ter passado longe de você. Eu não pensei por esse lado. Eu achei que você queria ir lá na sua irmã e tava tudo bem se eu ficasse trabalhando. Não queria ter ficado longe de você. Eu só balancei a cabeça, tipo, tá bom. Aí ele, para de chorar. Aí ele começou a me abraçar. E aí eu abracei ele e chorando. Aí ele fez eu olhar pra cara dele e falou assim, tá tudo bem, não fica desse jeito não. Aí eu falei pra ele, eu sinto muita falta dela. Muita falta, João. Aí ele, eu sei como que é. Eu não sei o que é perder uma mãe, mas eu também sinto muita falta do meu irmão no Natal. Principalmente porque passava toda a minha família reunida. E desde quando meu irmão faleceu, a gente não comemora tanto assim mais as coisas. Aí eu falei, igual a minha família. Aí também o que aconteceu, né, no Natal lá na família da minha mãe. Eu falei pro João, me magoou também, né? Eu já sabia, mas ter a certeza de que eles me excluiu e se afastou de mim, como se eu fosse a culpada, sabe? Como se eu tivesse ficado do lado do meu pai e eu não tive escolha, sabe? O meu pai me pegou, eu não tive escolha. Enfim, eu tava bastante magoada. Aí o João conversou comigo, disse que eu não tinha culpa, que era pra me ignorar, que já tinha passado. Aí ele começou a fazer graça lá, fazer cosquinha assim em mim. Aí eu falava, para. Aí ele, vamos colocar um filme? Vamos assistir? Aí eu, que filme? Aí ele, sei lá, escolhe um filme aí, vamos assistir. Aí eu falei, amanhã você vai comigo na minha irmã? Aí ele, vou com você, amanhã eu vou ficar com você, tá bom? Aí ele, me desculpa não ter ficado com você hoje, eu achei que tava tudo bem eu ir trabalhar e você ir pra casa da sua irmã, não foi por mal. Aí eu desculpei ele e a gente ficou de boa. Aí a gente foi escolher um filme pra assistir. Aí eu queria assistir um filme de romance, aí ele, não, romance não, pelo amor de Deus. Aí eu, então escolhe um aí. Ele querendo assistir uns filmes lá de ET. Aí eu, não. Aí ele, então vamos escolher um de ação. Aí eu, não, João. Aí ele, não, romance também não. E aí nós mó coisa lá pra poder escolher um filme. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, João, alguma daquelas minas de ontem foi na sua adega hoje? Aí ele, vida, juro por Deus que não. Não foi. Você falou lá, um bando de piranha vendo aqui. Eu não sei de quem que você tava falando, mas as pessoas que foi lá hoje, se era solteira ou não, eu não sabia, mas nenhuma era conhecida.
Aí eu falei, entendi.